Olá, é muito bom estar contigo aqui neste nosso segundo episódio do Mitologia Grega e eu já aproveito para lembrar de algo muito importante. Essa aqui é a nossa obra de referência, tá? Mitologia Grega, do professor Junito de Souza Brandão. É a nossa obra de referência e é por conta dela que esta série recebe o nome que recebe. Mitologia Grega é esta coletânea enorme de sabedoria que os gregos nos deixaram, que nós vamos trabalhar aqui. E hoje a gente vai trabalhar lá com o princípio, como as coisas surgiram, né? Hoje a gente vai iniciar o nosso discurso sobre teogonia. Não à toa, uma das obras que o professor Junito se utilizou para tratar a teogonia se chama Teogonia. Foi escrita por Hesíodo. A outra obra também do Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, foram as duas obras aí que o Junito se centrou. E por que ele se centrou? Dentro do mitologema, desse turbilhão de várias narrativas com um elemento ali de uma história primordial, o Hesíodo nos ajudou muito dentro dessa estrutura tão ampla, tão multiforme, que eram os mitologemas ali relacionados à teogonia. Por quê? Porque o Hesíodo ele conseguiu captar uma série de narrativas, essas narrativas todas passadas de maneira oral, ele consegue captar e organizar e formular e dar uma coerência, e a maneira como ele escreve a teogonia, né, nos deixa o texto da teogonia. A gente já está falando aí de uma tradição oral que passa para a escrita, é a maneira como os gregos vão ter contato durante, enfim, todo o período posterior e chega até nós. É a única forma? Não, não é a única forma. Nós temos contato com alguns outros elementos que obedecem também a esses mitologemas. Mas o Hesíodo, com certeza, foi a maneira mais popular que os gregos tiveram para deixar para nós esse conhecimento. Ou melhor, dentre todas as formas que os gregos passaram o conhecimento para nós, com certeza a obra do Hesíodo é a mais popular, a mais utilizada, a que melhor se manteve conservada ao longo do tempo no que diz respeito a esse período inicial, a essa teogonia, ou seja, a maneira como os deuses foram surgindo. E como os deuses foram surgindo, entenda-se como tudo, né? Como isso que a gente chama de universo surgiu. No caso dos gregos, o melhor termo seria cosmos. Cosmo está ligado a uma organização que é bela porque é organizada. Essa relação entre organização e beleza era muito forte entre os gregos. É da palavra cosmo, por exemplo, que surge o termo cosmético, aquilo que vai organizar você para que você se torne mais bela ou mais bela. Enfim, os gregos tinham essa noção de que o todo organizado é belo, e esse todo organizado é o todo organizado das divindades, né? As divindades são os elementos que compõem o todo organizado. E o que se encontra com uma natureza inferior às divindades também se encontra lá, mas aparece posterior ao surgimento das divindades. Então, por isso, o surgimento de tudo é o surgimento das divindades. E de onde elas surgem? Elas não surgem de nada, mas elas surgem de um algo que tem uma definição muito complicada. Um algo que a gente pode pensar ali como uma estrutura de energia, uma força maior, uma energeia, né? Uma energia muito forte que leva tudo a se desfazer. Então, a organização ela vem do desfeito, do puro desfeito, do primordial desfeito, daquilo que nunca foi feito, né? Daquilo que nunca foi organizado, daquilo que nunca foi limitado, que nunca teve limite, nunca teve forma, do disforme. Não é um nada, mas é um disforme. E o nome que ele recebe é caos. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque aquilo que a gente entende como tudo, eles chamavam de cosmos, organizado. Então o que é o contrário do organizado? É o caos. Então a organização ela vem do caos. Surge então tudo a partir do caos. E qual é a primeira forma ali de organização? São as três divindades, as três entidades primordiais que do caos surgem. Eu estou falando de Gaia, Tártaro e Eros. Lembrando novamente que da forma como Hesíodo nos deixou, existem aí outras narrativas míticas com outras abordagens. A gente vai trabalhar muito fortemente a questão de Hesíodo. Então, segundo Hesíodo, do caos, dessa desordem, desse não organizado, dessa nebulosa de energias,
surgem ali três entidades primordiais. Gaia, a Terra, Tártaro, que a gente vai ver que é um pouquinho mais complicado do que simplesmente chamá-lo de mundo dos mortos, e Eros. Esse então dá muito pano para manga, porque é uma entidade que vai aparecer com várias narrativas diferentes, e é muito interessante. Vai dar mais de um capítulo, certamente, a gente vai voltar a falar de Eros lá na frente, mas nesse exato momento a gente vai falar do Eros como Hesíodo o apresenta dentro da sua escrita, né, teogônica, né, dentro ali da teogonia, desse poema, a teogonia, e dos trabalhos e os dias. Enfim, a primeira então a gente trabalhar é Gaia, que é muito interessante. Gaia, de uma etimologia desconhecida, a gente não conhece o etmos dessa palavra, mas uma palavra extremamente importante, porque ela dá nome à entidade com o poder telúrico, o poder da terra, o poder de tudo criar, e também o poder que recebe a todos nós no final. Esse é um ponto interessante de Gaia. A gente não está tratando aqui só da terra enquanto solo, não. Os gregos possuíam outras divindades relacionadas à terra, com certeza a mais importante ali do lado de Gaia seria Deméter, essa terra cultivada, essa terra que tem uma relação com a fertilidade, com o nascimento, enfim, mas que ainda não é Gaia. Gaia é a criação primordial, né? Gaia é a mãe de todos os deuses, e como eu vinha comentando aqui, né, ela então é a mãe de tudo, do todo. Gaia é a fonte criadora, né? É a entidade primordial criadora, de onde tudo vem. Isso é muito interessante. Essa questão telúrica de Gaia é muito importante para a mitologia grega. Não à toa, Gaia sozinha vai conceber Urano, né? Uranos, o céu. O céu é a figura masculina que vai interagir com Gaia. Então Gaia representa esse elemento feminino vinculado à fertilidade, vinculado ao acolhimento, aquilo que suporta a todos, porque é na Terra que todos estão sendo suportados. Um princípio passivo da geração de vida. E é esse princípio que gera o princípio ativo, né? Urano, ele vai agir sobre Gaia para que ambos possam gerar as demais divindades. Mas é de Gaia que vem Urano. Então, assim, mesmo o princípio masculino, gerador do todo, ele foi gerado pelo princípio feminino. Então, dentro dessa estrutura de pensamento, o feminino é anterior ao masculino. O feminino guarda ao masculino, recebe o masculino. Então tem uma importância muito grande esse feminino em relação ao masculino, um poder de conter, né? Ele é continente da geração. Isso é muito, muito interessante no que diz respeito a Gaia. Uma outra divindade que surge dentro desse contexto é Tártaro. Muitas das vezes a gente vai encontrar em narrativas, inclusive narrativas não gregas, enfim, a palavra Tártaro relacionada ao mundo dos mortos. Em períodos mais recentes, né, numa antiguidade aí mais recente, não tão tardia quanto ao que viveu Hesíodo, a gente vai ver o Hades sendo dividido em três partes. A gente vai ver ali a questão do Érebo, a gente vai ver a questão do Campos Elíseos e do Tártaro propriamente dito. Eu não vou tratar disso aqui agora, isso fica para um outro vídeo que a gente também vai fazer. Nesse exato momento, vamos pensar só no Tártaro como algo mais profundo no interior da Terra. Alguma coisa que está na mesma distância para a superfície da Terra que a Terra está para o céu. Então, alguma coisa muito profunda, que durante várias narrativas a gente vai ver sendo utilizado como um local onde as divindades vão depositar os seus inimigos. Esses inimigos podem ser outras entidades divinas, como titãs, como os ciclopes que vão e vêm. Então, nos mitos relacionados aos ciclopes, a gente entende que o Tártaro era um local onde o indivíduo ia, mas existia alguma possibilidade de sair. Mas, basicamente, é um local de punição, é um local de sofrimento. Então, se Gaia tem essa questão ligada à vida, à geração de vida, à criação, o Tártaro está muito relacionado à punição, ao sofrimento. Veja bem, não é o desfazer, isso é interessante, né? O desfazer, o levar ao caos, sempre vai existir, mas vai existir enquanto caos.
As entidades que saem de Caos, que surgem de Caos, elas são entidades de criação, tá? E de manutenção. O Caos sempre vai estar ali presente como sendo esse elemento da desconfiguração. O Tártaro, ele não é um elemento que desconfigura a vida configurada por Gaia, mas ele é uma espécie de local para onde os configurados, para onde os já existentes vão para sofrer por conta de comportamentos julgados negativamente pelas divindades que vão deter o poder. Então no Tártaro vão se encontrar os homens com os piores delitos, no Tártaro vão se encontrar os titãs, que foram os maiores inimigos dos deuses, e a gente vai tratar dessa batalha entre deuses e titãs lá na frente, em outro mito, mas pensem no Tártaro como isso, algo que está tão profundo em distância quanto a superfície de Gaia está de Urano, para onde a gente prende, para onde a gente tranca, pune, guarda os inimigos da ordem. Eles não serão desfeitos, mas lá eles irão sofrer, né? Para lá eles receberão uma existência de sofrimento, de punição, alguma coisa relacionada a pagar por ter agido contra a ordem. Essa questão da ordem é uma questão muito importante e envolve a terceira entidade, que é Eros. O Eros aqui, ele aparece ali como uma espécie de desejo, um desejo, como eu posso dizer, incoercível, né? Um desejo incontrolável, alguma coisa que motiva diretamente o indivíduo para algo. Eros aparece de maneira, como eu vinha comentando, de outras maneiras em outras narrativas. Uma narrativa que eu acho muito interessante é como Eros aparece para os órficos. A gente vai ter um episódio sobre os órficos, ou alguns, mas eles foram adeptos a um culto de mistérios, o orfismo, que eles tinham uma visão um pouco diferenciada sobre as divindades. A gente vai tratar melhor deles em outros momentos, mas aqui eu quero falar um pouco desse Eros, como ele aparece para os órficos, porque ajuda muito a entender o quanto essa divindade, independente da narrativa, era interessante para pensar os gregos. Para eles, Caos e Nix são as duas entidades primordiais. E Nix, da sua relação com Caos, põe um ovo. Esse ovo se abre e de cada uma das metades da sua casca formam-se Gaia e Urano. Então, você tem um ovo, o ovo se parte de uma parte da casca, nós temos ali o céu, numa outra parte da casca nós temos ali a terra. E o que tem dentro desse ovo? Eros. Eros aparece ali como um elemento que faz a junção, a atração, a ligação, a organização entre céu e terra. Então, para os órficos, Eros vai aparecer como essa força primordial, né, essa energia primordial, capaz de fazer com que tudo se articule, com que tudo se organize. Enquanto o Caos está ali relacionado ao desfazer, né, a desorganização, Eros é o princípio da organização, é o princípio do fazer, é o princípio da junção, da união, da relação. Então é uma divindade muito importante, fantástica, e vai aparecer de várias maneiras. Por exemplo, em Platão nós vemos o discurso de uma personagem, a sacerdotisa Diotima, que vai apresentar esse Eros como desejo, mas vinculado com a falta, né? Ele vai aparecer ali como sendo filho de Poros e Peia, né? Filho do expediente e da pobreza, da falta, da miséria, do não ter. E aí é muito interessante, porque enquanto filho do não ter, ele é desejo, né? Então, se a sua mãe é a pobreza, é o não ter, ele é desejo. E se seu pai é o expediente, ou seja, é o fazer, é o planejar fazer, é o buscar como alcançar. Então, Eros é a entidade que está relacionada a buscar, a criar uma forma de alcançar o que não se tem. Então, também está ligado, tem essa relação ali de correlação, né? Dentre as variações dos mitos que estão ligados a Eros, nós temos ali Anteros, né? Um dos filhos de Zeus, com Dione no caso, que é o amor recíproco, né? O amor que se dá dos dois lados e atrai os dois lados
para um único ponto. Então, Eros vai ser trabalhado de várias formas. Inclusive, uma das maneiras de tratar Eros é como amor. Não é a única palavra grega para amor, a gente vai ter um momento também para falar sobre isso, mas ele está ali, aquele desejo, aquela força de organização, aquilo que atrai. Eros sempre aparece dessa forma. E vai se personificando de várias maneiras. Eu gostaria de ler com vocês aqui um poema, uma ode, do século VI a.C., de um poeta chamado Anacreonte. Ele descreve Eros da maneira que, acredito eu, seja a forma como você deve estar imaginando Eros, né? O Eros que vai ficar ali mais próximo da mentalidade popular, né? Esse Eros mais popularizado dos gregos, esse Eros que depois vai ser relacionado a Cupido, enfim, o Eros mais pop. E ele aparece ali já no século VI a.C. Eu vou ler para vocês aqui uma parte desse poema, na tradução do próprio Junito, que eu acho muito interessante para poder mostrar para vocês como é que Eros passou a ser pensado, né, dentre as suas muitas facetas ali de várias versões míticas, mas como ele passou a ser pensado e como a gente acaba recebendo ele aqui. Vamos lá. Um dia, lá pela meia-noite, quando a ursa se deita nos braços do boeiro e a raça dos mortais, toda ela jaz, domada pelo sono, foi que Eros apareceu e bateu à minha porta. Quem bate à minha porta e rasga meus sonhos? Respondeu Eros. Abre, ordenou ele. Eu sou uma criancinha, não temas medo. Estou encharcado, errante, numa noite sem lua. Ouvindo-o, tive pena. De imediato, acendendo um candeeiro, abri a porta e vi um garotinho. Tinha um arco, asas e uma aljava. Coloquei-o junto ao fogo, e suas mãos nas minhas aqueci-o, espremendo a água úmida que lhe escorria dos cabelos. Eros depois se libertou do frio. Vamos, disse ele, experimentemos este arco. Vejamos se a corda molhada não sofreu prejuízo. Resta o arco e fere-me no fígado, bem no meio, como se for um agulhão. Depois começa a soltar as gargalhadas. Hospedeiro, acrescentou, alegra-te. Meu arco está inteiro, teu coração, porém, ficará partido. Temos aqui, então, esse Eros que a gente sempre vê nas publicidades, esse Eros, muitas das vezes chamado Cupido, pelas mídias, né, pela ficção, esse menino com aljava, arco, que acerta o indivíduo e o hospedeiro da flecha, então, fica enamorado, fica aberto às dores do amor. Este Eros já aparecia lá, no século VI a.C. Não é o único. Também temos outros, como a gente vinha comentando, serão trabalhados em outros vídeos, como, por exemplo, aquele da relação entre Eros, ali representado como um jovem alado, e a alma, Psique. Então, essa relação entre alma e Eros fica também para um outro episódio. Então, temos aqui o caos, essa desordem, esse informe, né? Esse não forme, aquilo que não tem limite, aquilo que é difícil de ser pensado, mas que existe, né? Aquilo que foge ao pensamento. Dele surgem três divindades, né? Os três primordiais dessa ordenação. Gaia, que a tudo nutre, né? Gaia, que a todos gera, Gaia, para onde todos voltaremos, Tártaro, esse elemento para onde vai os inimigos da ordem, né? Para onde os deuses levam as outras divindades. A gente vai falar, né, do combate com os titãs, para onde leva os homens ruins. Tártaro, esse local ali escuro, tão distante para o seio da Terra quanto a superfície de Gaia para Uranus. E Eros, essa energia de correlações, essa energia de atração, essa energia que gera por atrair a ordenação, a energia que impede, né, o desfazer de tudo. Se você gostou, vai lá, né, você que já se inscreveu, você que já apertou o sino das notificações para ficar sabendo das novidades e deu um like aqui no nosso vídeo, comenta. Os seus comentários, como a gente já vem comentando, né, desde o vídeo anterior, vai servir de guia para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado
e a gente continua com esse surgimento do cosmos, com esse surgimento do todo organizado, com essa teogonia no nosso próximo vídeo. Até lá!